Operação iniciada, entrada abaixo da perca da mínima do que era anterior, candle 7. E aí o preço trabalhando, né? O contexto de venda permanece. Estamos deixando o preço continuar. Alvo fixo ali de 250 pontos. Fechou positivo o candle, porém o contexto de venda ainda permanece. E aí tem mais duas ordens ali em cima, porque tem possibilidade de o preço andar ainda até aquele último topo lá, como região de correção. Mas o movimento de queda foi forte, então o contexto de venda permanece. Preço trabalhando. Ok. Preço perdendo a mínima aí do candle 9, provavelmente deve ir direto no alvo. Não perdeu a mínima do candle 9. Perdeu. Agora é ir direto no alvo. 4 segundos para fechar. Fechou. Fechou com abaixo da mínima do candle 9. Candle 10 fechou bem. Então agora é continuidade. É um gatilho de venda. É um trade de continuidade. Esse próximo candle aí, o candle 11, ele tem que fechar negativo. Se ele não fechar negativo, é zerar a operação na mão. Para acrescentar mais uma ordem aí embaixo, porque ele perdendo daí ele deve perder com força. E aí pode ir até a média de 200 ali embaixo. Preço trabalhando aí. Faltando mais ou menos 1 minuto e meio aí para poder fechar esse candle. E parece que ele não está querendo fechar negativo. Se ele não fechar negativo, a gente zera na mão, porque aí perdeu o contexto. Porque como o candle 10 fechou abaixo da mínima do candle anterior, então esse aí tinha que ser pronto. Operação zerada na mão. Primeira operação zerada na mão. Vamos para a segunda operação agora. Então o preço continua se movimentando nessa região. As duas ordens de venda lá para aquela área de correção ainda continua lá, aguardando o preço recuar até lá e já ter um retorno de um bom movimento. Melhorar aqui esse zoom um pouco, né? Ok. E aí o preço perdeu a mínima do candle 12 e aí já entrou ao mercado na perca da mínima do candle 12. Estamos aí acompanhando o tempo gráfico de 5 minutos. E aí é bom que esse candle aí ele feche negativo, abaixo do candle 12. Tem um pouco de defesa dos compradores aí. Ajustar aqui o stop. 15 minutos. Tá no bom contexto. Voltando pro 5 novamente. E fechou bem. Poderia ter fechado melhor, mas considerando 15 minutos, fechou bem. Posição de venda ainda continua, contexto vendedor ainda se sustenta. O preço já tocou 2 vezes ali em cima naquela região e recusou. Se tocar uma terceira vez e recusar novamente, entra novamente com mais um contrato a mercado. Foi lá, quase estopou, não estopou. Recusou novamente. Três toques já. Se no quarto toque não romper, entra mercado com mais contratos na posição vendedora. Ó, recusou. Entrada mercado. Vendido com 10 contratos agora.
ajustando o stop, porque o stop das duas entradas continua sendo aí na mesma posição. Estopado. Operação estopada. As outras horas continuam lá em cima ainda, porque é a posição de recuo do preço. E aí, ajustei elas ali para um preço ainda menor, né? Considerando que o saldo já está negativo dessas duas operações, então preciso encontrar o melhor preço possível. Então, dei uma ajustada ali para o preço ficar mais próximo. E aí, perdeu posição, voltou com força, e aí eu já entrei a mercado vendido. 15 minutos, contexto vendedor confirmou. E aí pegou mais outro contrato ali embaixo, que era na perda mínima anterior. Triscou no primeiro alvo e não executou. Executou o primeiro alvo. Segundo alvo ali embaixo. Mensurar a perna de baixa. Chegou no alvo da perna de baixa. Tocou na média de 200. Ficar atento, porque pode retornar daí o preço. 60 minutos, contexto vendedor, perdeu a mínima dos 60 minutos do primeiro candle, do candle de 9 horas. E aí, novamente, 5 minutos, próximo de executar a ordem. Tem que fechar abaixo da média de 200, para poder ter continuidade de preço. Não executou ainda, tempo fechando, fechou abaixo da média de 200. Tocou no 200 agora é para baixo, forte. Foi, mas não executou, não vou esperar não. Zerar na mão. Operação zerada na mão. Vamos para o terceiro trade do dia. Esse aqui, como ficou muito longo, eu já peguei ele mais próximo do final, mas aí eu vou explicar para vocês o que é que foi feito aqui no passo a passo. Tá vendo aí o candle 18? Após o fechamento lá do candle 16, que foi onde eu saí com aquela operação, porque ele tocou e voltou na média de 200 e não executou logo a minha ordem, então eu já saí logo da operação. Só que ele continuou fechando para baixo. Mas aí o preço já estava esticado. Então o que foi que eu fiz? Eu entrei com um contrato apenas lá no candle 18. Ó. Depois que perdeu a mínima do 17, eu entrei com um contrato no candle 18. E aí deixei ver o que iria acontecer. Posicionei o stop técnico lá em cima. Onde é o stop técnico? Acima do candle 15. Posicionei o stop técnico lá em cima. E aí disse, olha, eu tenho esse espaço aqui para poder trabalhar com um contrato até somar 5 contratos para poder eu sair da operação. Seja ela com gain ou com loss, de acordo com o que eu estava visualizando. E como até o momento a tendência era de baixa, então isso que ocorreu. Então no candle 18 foi a minha primeira entrada com um contrato. No candle 19 teve uma segunda entrada, com mais um contrato. E no final do candle 19, mais uma entrada de um terceiro contrato. E aí o preço retornou e eu disse, agora o movimento já vai dar continuidade. Porém, isso não ocorreu logo na sequência. Então, o preço trabalhou aí, cruzando a média de 200 para cima e para baixo algumas vezes. E aí o que foi que eu fiz? No candle 23, eu já realizei um contrato, então fiquei com 2. E disse, olha, já diminui meu risco, vamos ver aí como que são as possibilidades. E mantive a percepção de que o stop estava lá em cima, que seria o stop técnico. Aí foi, candle 24 fechou positivo, candle 25 eu acrescentei mais um contrato novamente, voltei a ficar com 3 contratos novamente, no candle 25, e aguardei a posição para ver novamente. E aí já botei para sair novamente com um contrato aqui na região da mínima do candle 29, porém tocou lá e não saiu. Então aí eu tô nesse contexto atual agora ele voltou na região onde ele comprou mais um contrato e aí eu vendi mais um contrato
agora eu tô com 4 contratos vendidos. Ainda tenho mais um contrato lá em cima, que seria o quinto contrato. E o meu stop técnico lá em cima, onde foi colocado desde do início, né? Apesar que depois que foi feita essa marcação aqui do candle 27, essa recusa aí da força vendedora, isso aí passou a ser uma possibilidade de stop, porque aí ele se configurou realmente mais um topo. Então, eu considerei essa posição aí como também uma possibilidade de stopar, a depender de como o preço se movimentasse. Se fosse muito rápido, se viesse com muito volume, ou alguma coisa nesse sentido. E aí ele começa a recusar essa região novamente. E aí eu faço, olha, interessante. Então, foi o que eu fiz. Acrescentei um contrato de venda de 5 contratos, porque agora já foi a segunda recusa dessa posição. E aí ele tem a possibilidade de descer forte para poder realizar os alvos, né? Então ele perdeu a mínima aí do candle 33. Eu entrei com uma venda de 5 contratos. E aí esse stop de 5, ele está posicionado ali em cima. Porque disse, olha, se ele voltar muito forte, ele já tira logo aí. E aí não exponho tanto, né, a minha posição. E aí o preço segurou nessa posição. Segurando aí. O stop dos 4 contratos está lá em cima, no stop técnico. E o stop do quinto contrato que eu entrei aqui por último já está um pouco mais abaixo, mantendo os 250 pontos da posição dele. E aí o candle 34 fechou positivo, mas dentro ainda da estrutura de movimentação do candle 33, e o 35 começa a voltar forte. E aí eu já ajustei as saídas para a região onde o preço ficou congestionado, já pegou ali 7 contratos, estou apenas com 2. Tem mais um aqui na posição onde o preço recuou da primeira vez, que é ali na região do candle 18. Pegou o segundo. E o terceiro está lá embaixo. Vê se ele continua com essa força de movimento aí, perdendo todas as mínimas, porque aí pode perder a mínima do 18 também. E aí o fundo é o destino. Fechou muito bem o candle 35. Vou fazer um ajuste aí do stop para a máxima do candle 35. Porque agora já não faz mais sentido eu deixar o preço voltar para cima do candle 35. Já foi um candle forte de venda. Não faz sentido deixar ele voltar aí para além disso. Preço trabalhando. Essa é uma venda em cima também, acima dessa posição também já não faz mais sentido. Então, retirar aí esse um contrato de venda e ajustar o stop para cima da máxima do 35 aí. Ainda mais que esse candle 36 já fechou como positivo, né? Então, não tem porquê. E aí, pensando melhor, se a média de 200 está aí, a média de 200 é para funcionar como uma resistência. Então, eu não preciso ainda me expor a todos esses pontos aí até chegar na máxima do 35. Então, vou ajustar mais o stop para a média de 200. E aí, se tocar na média de 200, me tira da operação. Se não tocar e der continuidade no movimento de queda, tem o alvo lá embaixo, 139,445. O interessante é que esse candle 37 ele fecha negativo. Já ajustei aí o stop, porque o 36 voltou com força, né? E o 37 também acabou de fechar positivo. Então, não tem por que eu ficar
esperando tempo bom, ou tempo ruim, né? Já tem um bom espaço aí de stop, porque se for para voltar, ele tem que voltar daí. Já perder a mínima do 37 e ir embora. Se ele for mais para cima e ainda além da 200, já não é mais interessante. Pronto, tirou da operação. Resultado do dia finalizado aí. A ideia era fazer 5%, fiz mais que isso, 413. É um bom resultado para o dia de hoje. E é assim que funciona o dia de um trader.